Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, não podemos perder de vista que a Quaresma, principalmente nos primeiros séculos, a Quaresma era um tempo de preparação eminente para o batismo. Era um tempo batismal, onde os catecúmenos, quer dizer, aquelas pessoas que estavam se preparando para o santo batismo, eles iam passando por etapas. No terceiro domingo da Quaresma, hoje, em Roma se fazia, na igreja primitiva, uma grande procissão, cruzando toda a cidade de Roma até a Basílica de São Lourenço. Aí iam nessa procissão os catecúmenos, os que estavam se preparando para o batismo, os sacerdotes, os bispos, os fiéis, o Papa, e se dirigiam até essa Basílica de São Lourenço. E aí se realizavam os primeiros exorcismos. No nosso batismo ainda, nós somos exorcizados antes de sermos batizados de fato. Quando o sacerdote joga a água sobre a nossa cabeça, pronunciando o nome da Santíssima Trindade, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sacerdote vai, por meio de exorcismos, dispondo, preparando a nossa alma e o nosso corpo para recebermos a graça do batismo. Então, antes, na igreja primitiva, se tinha esses exorcismos solenes. O bispo realizava esses exorcismos naqueles que estavam se preparando para, na noite da Páscoa, receberem a grande graça do batismo. Por isso, amados irmãos, que essa epístola de hoje, onde se fala da luz, nós somos filhos da luz. Outrora, antes, éramos filhos das trevas, antes do batismo. No dia do nosso batismo, amados irmãos, nós fomos iluminados. O sacramento do batismo é também chamado o sacramento da iluminação, porque recebemos a luz, a glória de Cristo dentro de nós. Inclusive, um dos ritos finais do santo batismo, nos recordemos, o padre coloca na mão da criança uma vela acesa. E o padre diz, recebe esta vela acesa e guarda de maneira irrepreensível a graça do santo batismo. Essa vela, amados irmãos, representa não só a fé, mas também essa luz de Deus, a verdade de Deus que habita dentro de nós. Então São Paulo vai nos exortar, agora somos filhos de Deus, batizados, por isso nós devemos andar na bondade, na justiça e na verdade. É a prática positiva, é aquilo que nós devemos praticar. Em primeiro lugar, a bondade, que as nossas obras, amados irmãos, sejam obras boas, sejam obras de cristãos. Nosso Senhor diz que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Mas devemos ter cuidado, amados irmãos, porque muitas vezes fazemos obras exteriormente boas, mas as nossas obras muitas vezes estão viciadas. Muitas vezes as nossas obras estão cheias de orgulho. Muitas vezes nós servimos a Deus por vaidade, por vanglória, por orgulho. As nossas obras, as nossas ações, como católicos, amados irmãos, deve ter uma grande finalidade: glorificar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, agradar o coração de Deus. Aí sim é uma obra boa, desapegada de tudo que for mundano, da vaidade, da vanglória, etc. Depois, andar na justiça. A justiça, a virtude da justiça, amados irmãos, corresponde a um firme propósito de dar a Deus o que é de Deus e de dar ao próximo o que é do próximo. Aquilo que é devido a Deus nós chamamos de virtude de religião. É o homem religioso, verdadeiramente religioso, que dá a Deus o que corresponde a Deus: a adoração, a obediência, o amor. Tudo isso nós devemos dar
a Deus nosso Senhor, a obediência aos seus mandamentos, o esforço de levarmos uma vida verdadeiramente cristã, autêntica. Depois, amados irmãos, a verdade, a bondade, a justiça e a verdade. Aqui a verdade não quer dizer apenas que nós não devemos mentir, é verdade, é um mandamento da lei de Deus, não devemos mentir, mas sobretudo, amados irmãos, a verdade aqui quer dizer uma integridade de vida, quer dizer uma coerência. Eu sou cristão e não sou cristão apenas dentro da igreja no domingo, eu sou cristão no meu ambiente de trabalho, no seio da minha família, eu dou bom exemplo, eu dou testemunho verdadeiro. E as pessoas olham e elogiam a religião. Veja fulano, veja fulana, é honesto, é decente. Da sua boca não saem palavras mentirosas, ociosas, impúdicas. Não, é um homem bom, é um homem reto. É isso, integridade de vida. E também a verdade aqui, amados irmãos, quer dizer a doutrina de nosso Senhor. O católico não deve de forma alguma frequentar os lugares em que a igreja condena como erro. Espiritismo, maçonaria, protestantismo, tudo isso são obras da mentira, não da verdade. Então o católico não deve ir na Umbanda, etc., as seitas. Depois, amados irmãos, a parte positiva, a parte negativa, aquilo que nós devemos evitar. São Paulo vai dizer: os fornicadores, os beberrões, os idólatras, os avaros não terão a herança de Cristo, não possuirão a vida eterna. Os que praticam o mal e querem permanecer no mal, não irão para o céu. Aqueles que estão no pecado e não querem sair do pecado, não lutam, não se esforçam, estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Já estão vivendo afastados de Deus aqui na terra e eternamente viverão afastados de Deus, do amor de Deus. Então devemos renunciar todas as obras das trevas. Tudo isso que o apóstolo nos exorta. A indecência, não deveis nem mencionar, diz São Paulo. A impureza não deve ser nem mencionada. Então, quantos católicos, amados irmãos, indecentes, impúdicos, na conversa, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de comportar-se. Nós somos filhos da luz. E a luz de Cristo a glória de Cristo deve, amados irmãos, ser revelada também em nós, nas nossas ações. A luz de Cristo, amados irmãos, deve dissipar as trevas do pecado dentro de nós. O Evangelho vai falar do homem forte. Aqui é uma referência a São Lourenço. A Estácio dessa Santa Missa é a Basílica de São Lourenço. Ali se fazia os exorcismos e ali se cultuava esse grande mártir, herói, forte, que sofreu martírio, foi grelhado vivo. E também no Evangelho de hoje, nosso Senhor, Ele expulsa, exorciza um espírito, um demônio mudo. A mudez espiritual é mais terrível, amados irmãos, do que a mudez física. A mudez espiritual consiste, amados irmãos, esse demônio mudo que ataca muitos cristãos, consiste naquele católico, naquele cristão que não reza. Ele é mudo para Deus. Ele não reza, ele não agradece a Deus, ele não louva a Deus. Ele tem a sua boca fechada para as coisas espirituais. Porque São Paulo mesmo vai dizer que aquele que semeia na carne colherá. E porque não é um homem espiritual, é um homem carnal, a sua boca se fecha para as coisas de Deus, mas se abre para as coisas do mundo. A mentira, o murmúrio, a fofoca, a maledicência, todas essas desgraças estão na boca dos cristãos. E os santos vão dizer, amados irmãos, que o murmúrio, a mentira, a fofoca, tudo isso é louvor do diabo na nossa boca. A gente fecha a nossa boca para louvar a Deus e louva o diabo, ofendendo a Deus com esses pecados da língua.
Quantos demônios mudos na hora da confissão. O sujeito vai confessar e ali fecha a sua boca e não confessa bem. Esconde um pecado, cometendo algum sacrilégio. Ou não confessa bem com sinceridade e com integridade, porque está possuído desse demônio mudo. Então, amados irmãos, esse nosso órgão tão importante do nosso corpo, a nossa língua, ela deve ser usada para a glória de Deus, para aquilo que é bom, belo e verdadeiro, não para aquilo que desagrada a Deus, não. Como é feio um católico que chama palavrão, né? Que xinga. Terrível. A boca que usa para comungar o corpo santíssimo de Deus é a mesma que usa para xingar, para julgar, para mentir, para ofender a Deus e o próximo com a maledicência, com o julgamento, etc. Nós somos filhos da luz. E a nossa boca também, amados irmãos, deve ser da luz, deve ser de Cristo, deve ser de Deus. Deve ser para as coisas que agradam a Deus nosso Senhor. Então, amados irmãos, nesse tempo da quaresma, nesse retiro quaresmal em que estamos, peçamos a Deus nosso Senhor a purificação desse sentido do falar, da nossa boca, a boca que nós usamos para comungar a Deus, a boca que nós usamos para rezar, para louvar a Deus, ela deve estar purificada de tudo aquilo que é das trevas, de tudo aquilo que é pecaminoso. Peçamos a Deus essa graça nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.